Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis do curso de Automação. Hoje iremos falar sobre o modelo OSI, que significa o acrônimo do inglês Open System Interconnection, que é um modelo de rede de computador, referência da ISO, dividido em camadas de funções. Ele foi criado em 1971 e formalizado em 1983, com o objetivo de ser um padrão para protocolo de comunicação entre os mais diversos sistemas de uma rede local, no caso da Ethernet, garantindo a comunicação entre dois sistemas computacionais end-to-end. E sobre esse modelo, ele se divide as redes de computadores em 7 camadas, de forma a obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. Segundo Tannebaum, o modelo assim não é uma arquitetura de redes, pois não especifica os serviços e protocolos exatos que devem ser usados em cada camada. Ele apenas informa o que cada camada deve fazer. Também o modelo OSI permite comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes de computadores, seja ela curta, média ou longa distância, independente da tecnologia utilizada. Esse processo de enviar uma requisição para um servidor é parecido com o de enviar um pacote pelos correios. Isto é, os pacotes enviados pelo computador passam por algumas etapas até chegar ao destino final. Esses passos são os chamados de modelo OSI. Por exemplo, quando fazemos uma requisição para um servidor web, essa percorre um longo caminho da máquina até o servidor. Essa requisição sai do seu computador por um cabo de rede ou pelo ar, caso use o Wi-Fi, passa pelo seu provedor de internet e por diversos outros servidores até chegar no destino. Quando o servidor manda uma resposta, esse caminho se repete. Mas como a requisição sabe qual caminho seguir, como ela sai do meu computador e chega ao servidor, essas são as respostas que vamos sanar hoje. Uma questão histórica, né? A Organização Internacional para a Normalização do Inglês, International Organization for Standards, a ISO, foi uma das primeiras organizações a definir formalmente uma arquitetura padrão com o objetivo de facilitar o processo de interconectividade entre máquinas de diversos fabricantes. Assim, em 1984, lançou o padrão chamado Interconexão de Sistemas Aberto, do inglês Open System Interconnection, o OSI, ou modelo OSI. A Organização Internacional para a Normalização ISO começou a desenvolver a sua estrutura de arquitetura OSI com 4 componentes principais. No caso, um modelo abstrato de rede, o chamado modelo de referência básica, ou sete camadas do modelo. É um conjunto de protocolos específicos, entre outros 2 de menor relevância. O conceito de um modelo de 7 camadas foi fornecido pelo trabalho de Charles Beckman, Serviços de Informação da Honeywell. Vários aspectos do projeto OSI evoluíram a partir da experiência com a ARPANET, a Internet Incipient, N-Planet em Cyclades, rede de trabalho em IFIP WG 6.1. O novo projeto foi documentado na ISO 7498 e seus adendos diferentes. Neste modelo, um sistema de rede foi dividido em camadas. Dentro de cada camada existem entidades responsáveis por implementar as funções da camada, interagindo somente com a camada abaixo, no caso a N1. E também possui funções para serem utilizadas de modo transparente pela camada. Os protocolos eles ativam um sinal elétrico de um host para interagir com uma entidade correspondente da mesma camada em outro host. Definições de serviços abstratamente descrevem a funcionalidade fornecida a um N camadas por camadas de N
N-1, em que N era uma das 7 camadas de protocolo de funcionamento do hospedeiro local. Os documentos padrões da OSI estão disponíveis no ITU/T com X.200 séries de recomendações. Algumas das especificações do protocolo também estão disponíveis como parte do X ITU-T, o equivalente a ISO IEC para o modelo OSI. Estão disponíveis a partir da ISO, mas apenas alguns deles sem taxas. A ISO costuma trabalhar em conjunto com outras organizações. A União Internacional de Telecomunicações, do inglês International Telecommunications Union, a ITU, publicando uma série de especificações de protocolos baseados na arquitetura OSI. Essas séries são conhecidas como X. por causa do nome dos protocolos X.25, X.500 e assim por diante. A interpretação do sistema aberto. Etapas obrigatórias para atingir a interoperabilidade, comunicação transparente e compatibilidade, execução em diferentes versões de um sistema, portabilidade, execução em diferentes arquiteturas e escalabilidade, capacidade de expansão exigidas no sistema OSI. A definição do modelo define-se o que cada camada deve fazer, isto é, indica o serviço que cada camada deve oferecer. Sobre a definição dos protocolos de camada, ele vai definir os componentes que fazem parte do modelo. São padrões de interoperabilidade e portabilidade, não só os relacionamentos à comunicação, mas também alguns não relacionados, como a estrutura de armazenamento de dados. Sobre a seleção dos perfis funcionais, realizada pelos órgãos de padronização, cada país que escolhe os padrões que lhe cabem, baseados em alguns critérios, por exemplo, condições tecnológicas, base instalada, visão futura. Agora sobre as camadas, As camadas vieram do conceito layers, camada de software. Separa os módulos de um software em camada, cada uma com sua contribuição para a execução do software. As camadas separam o código-fonte, seguindo uma formação lógica, podendo gerar pacotes físicos, mas não implicam necessariamente em separação física. Assim, as camadas podem compartilhar CPU e até processos iguais. Esse modelo é subdividido em 7 camadas. Para escolher a complexibilidade de transparecer de modo simples as operações ao usuário, seja um programa ou uma outra camada. As camadas são empilhadas na seguinte ordem, começa da maior para a menor. No caso, tem a aplicação dela, tem a camada 6 que é a apresentação, tem a camada 5 que é a camada de sessão, a camada 4 é a camada de transporte, a camada 3 é a camada de rede, a camada 2 é a camada de enlace de dados, ou ligação de dados. E a camada 1 é nada mais do que a camada física. De acordo com o padrão X200, existem 7 camadas, de 1 a 7, onde cada camada é conhecida de forma genérica como camada N. Somente entidades N mais 1 na camada acima de N. Pode solicitar serviços de uma entidade N na camada N, interagindo através da transmissão de unidade de protocolo de dados, o PDU, e o bloco de dados, dividido em 3 partes: cabeçalho, header, carga de útil, SDU, e rabeira, que é o trailer. Então, a unidade de dados, serviço SDU, é uma unidade específica de dados que foram passados de uma camada OSI para uma camada inferior e que a camada inferior ainda não encapsulou em uma unidade de dados, o protocolo PDU. Uma SDU é um conjunto de dados que são enviados por um usuário dos serviços de uma determinada camada e é transmitida semanticamente inalterada a um usuário do serviço peer. A PDU é uma camada N e o SDU uma camada N-1. Com efeito, a SDU é a carga útil de uma dada PDU. Isto é, o processo de alteração de um SDU e uma PDU é constituído por um processo de encapsulamento realizado pela camada inferior. Todos os dados contidos no SDU ficam encapsulados dentro do PDU. A camada de N
N-1 adiciona cabeçalhos ou rodapé ou ambos para o SDU, transformando numa PDU de camada N-1. Os cabeçalhos de rodapés adicionados fazem parte do processo utilizado para tornar possível a obtenção de dados de uma fonte para um destino. Alguns aspectos ortogonais, tais como gestão e segurança, envolvem todas as camadas. Serviços de segurança não estão relacionados com uma camada específica. Eles podem ser relacionados por uma série de camadas, tal como definido pela ITU-IT e recomendações da X.800. Esses serviços eles visam melhorar a triade, a CIA, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados transmitidos. Na verdade, a disponibilidade do serviço de comunicação é determinada pelo projeto de rede ou de gestão de rede e protocolo. Escolhas adequadas para estes são necessárias para proteger contra a negação de serviços. Agora vamos explanar um pouquinho sobre cada camada. Começando aqui pela camada física, ela define as especificações elétricas e físicas dos dispositivos. Em especial, ela vai definir a relação entre um dispositivo e um meio de transmissão, tal como o cabo de cobre ou o cabo de fibra ótica. Isso inclui o layout de pinos, tensões, impedância da linha, especificações de cabo, temporização, hubs, repetidores, adaptadores de rede, adaptadores de barramento de Hurst, o ADVA, usados em rede de área de armazenamento e muito mais. A camada física é responsável por definir se a transmissão pode ser ou não realizada nos dois sentidos simultaneamente, sendo a camada mais baixa do modelo OSI. Diz respeito à transmissão e recepção do fluxo de bytes brutos não estruturados em um meio físico. Ela também descreve a interface elétricas, ópticas, mecânicas e funcionais para o meio físico e transporta sinais para todas as camadas superiores. Sobre a camada 2, que é a camada de ligação de dados ou simplesmente camada de enlace de dados. É também conhecida como enlace de dados ou link de dados. Essa camada detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer no nível físico. Ela é responsável por controlar o fluxo, recepção, delimitação e transmissão de dados, e também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados. Camada 3, que é a camada de redes. Ela fornece os meios funcionais e de procedimento de transferência de comprimento de variáveis de dados de sequência de uma fonte de acolhimento de uma rede para um host de destino numa rede diferente, em contraste com a camada de ligação de dados que liga os hosts dentro da mesma rede, enquanto se mantém a qualidade de serviços requeridos pela camada de transporte. A camada de rede realiza roteamento de funções e também pode realizar a fragmentação e remontagem e os erros de entrega de relatórios. Roteadores operam nessa camada, enviando dados em toda a rede estendida e tornando a internet possível. Este é o esquema de endereçamento lógico. Os valores são escolhidos pelo engenheiro de rede. O esquema de endereçamento não é hierárquico. Não é hierárquico no caso aí. No caso, a camada de rede ela se subdivide, essa camada aí é subdividida em 3 subcamadas. Aí tem a subcamada da rede de acesso, que considera protocolos que lidam com a interface para as redes tais como X.25. Tem a subrede dependente de convergência, que é necessária para elevar o nível de uma rede de trânsito ao nível de redes em cada lado, e tem a subrede independente de convergência. Ela lida com a transferência através de múltiplas redes, controla a operação de subredes, roteamento de pacotes, controle de congestionamento, tarifação e permite que redes heterogêneas sejam interconectadas. Então a gente viu que a camada de rede tem 3 subcamadas, que é a subrede de acesso, subrede dependente de convergência e a subrede independente de convergência.
Agora a camada 4, que é a camada de transporte. Ela é responsável por receber os dados enviados pela camada de seção e segmentá-los para que sejam enviados à camada de rede, que por sua vez transforma esses segmentos de pacotes. No receptor, a camada de transporte realiza o processo inverso, ou seja, recebe os pacotes da camada de rede e junta os segmentos para enviar à camada de seção. Isso vai incluir controle de fluxo, ordenação dos pacotes e a correção de erros tipicamente enviados para o transmissor de uma informação de recebimento, garantindo que as informações sejam entregues sem erros na sequência, sem perdas e duplicações. A camada de transporte também separa as camadas de níveis de aplicação, das camadas 5 a 7, das camadas de nível físico, que são as camadas de 1 a 3. A camada 4, que é a camada de transporte, faz a ligação entre esses dois grupos e determina a classe de serviço necessário, como orientada à conexão, com controle de erros e serviços de confirmação, ou sem conexão e nem confiabilidade. O objetivo final da camada de transporte é de proporcionar serviços eficientes e confiáveis e de baixo custo. O hardware ou software dentro da camada de transporte é o que faz o serviço, é denominado entidade de transporte. A entidade de transporte comunica-se com seus usuários através de primitivas de serviços trocadas em um ou mais TSAP, que são Transport Service Access Point, que são definidas de acordo com o tipo de serviço protestado, orientado ou não à conexão. Essas primitivas são transportadas pela TPDU, que é o Transport Protocol Data Unit. No caso, na realidade, uma entidade de transporte poderia estar simultaneamente associada a vários TSA ou NSAP, Network Service Access Point Black, no caso de multiplexação associadas a vários TSPA e uma NSAP, e no caso de splitting associadas a um TSAP e de vários NSAPs. A gente já sabe que é a ISO que define os protocolos de transporte para operar em dois modos. Ela faz o que? Orienta a conexão, não orientada a conexão. Esses são os dois modos que ela opera. Então, como exemplo de protocolo orientado à conexão, temos o TCP, e de protocolo não orientado à conexão temos a UDP. É óbvio que o protocolo de transporte não orientado à conexão é menos confiável. Ele não garante, entre outras coisas, a entrega da TPDU, nem tampouco a ordenação das mesmas. Entretanto, os serviços de camadas de rede e das outras camadas inferiores é bastante confiável, como em redes locais. O protocolo de transporte não orientado à conexão pode ser utilizado sem o overhead inerente a uma operação orientada à conexão. O serviço de transporte baseado em conexões é semelhante ao serviço de rede baseado em conexões. O endereçamento e controle de fluxo também são semelhantes em ambas as camadas. Para completar o serviço de transporte sem conexão, também é muito semelhante ao serviço de rede sem conexões. Constatado os fatores acima, surge a seguinte questão: por que temos duas camadas e não uma apenas? Então, assim, é muito fácil essa resposta, né? Mas e procede nessa pergunta. A camada de rede, ela é a parte da sub-rede de comunicação e é executada pela concessionária para fornecer o serviço, pelo menos para as WAN. Quando as camadas de redes não fornecem um serviço confiável, a camada de transporte assume a responsabilidade, melhorando em suma importância a qualidade do serviço. Agora sobre a camada 5, que é a camada de seção. Ela é responsável pela troca de dados e comunicação entre hosts. A camada de seção permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam a comunicação, definindo como será feita a transmissão de dados, pondo marcações nos dados que serão transmitidos. Se porventura a rede falhar, os computadores reiniciam a transmissão de dados a partir da última marcação recebida pelo computador receptor. Agora sobre a camada 6, ou camada de apresentação, também é chamada de camada de tradução, onde
converte o formato de dados recebido pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado na transmissão desse dado, ou seja, um formato entendido pelo protocolo usado. Um exemplo comum é a conversão do padrão de caracteres do código de página. Quando o dispositivo transmissor usa um padrão diferente do ASCII, ele no caso pode ter outros usos como compressão de dados e criptografia. Os dados recebidos da camada 7 estão descomprimidos e a camada 6 do dispositivo transmissor fica responsável por comprimir esses dados. A transmissão dos dados torna-se mais rápida, já que haverá menos dados a serem transmitidos. Os dados recebidos da camada 4 foram encolhidos e enviados à camada 1. Para aumentar a segurança, pode-se usar alguns esquemas de criptografia nesse nível, sendo que os dados só serão descodificados nas camadas 6 do dispositivo receptor. Ela trabalha transformando os dados em um formato no qual a camada de aplicação possa aceitar, minimizando todo tipo de interferência. Agora vamos para a última camada, que é a camada 7, que é a camada de aplicação. Ela corresponde às aplicações e programas no topo da camada OSI, que serão utilizados para promover uma interação entre a máquina usuários, máquina destinatária e usuários de aplicação. Essa camada também disponibiliza os recursos protocolos para que tal comunicação aconteça, por exemplo, ao se solicitar a recepção de e-mail através do aplicativo e do e-mail, este entrará em contato com a camada de aplicação de protocolo de redes, efetuando tal solicitação, o POP3 ou IMAP. Tudo nessa camada é relacionado ao software. Alguns protocolos utilizados nessa camada são HTTP, SMTP, FTP, Telnet, SIP, RTP, IRC, CNMP, NNTP, o POP3 e o IMAP, como falado ali atrás, o BitTorrent, o DNS e o ICMP. Então, de acordo aqui temos essas principais funções de cada camada, né? A aplicação application fornece serviço a aplicações ao utilizador. A apresentação, encriptação, o presentation, encriptação e compressão de dados assegura a compatibilidade entre as camadas de aplicação de sistemas diferentes. A seção session controla, estabelece, faz gestão e termina as sessões entre aplicações. A de transporte, a transport, ela refere ao controle de fluxo de informação, segmentação e controle de dados. A da rede network é responsável pelo caminhamento, routing de pacotes, esquema de endereçamento lógico. A de dados, a data link, ela é que controla o acesso do meio físico de transmissão e controle de erros das camadas físicas. No caso, a camada física, a physical, define as características do meio físico de transmissão da rede. Conectores, interfaces, codificação ou modulação de sinais. E ainda sobre camadas, que tem um resumo bem legal aqui, num quadro aqui que fizemos, que ficou bem show. Sobre a questão da camada, tem as camadas e a função de cada uma, né? Função da aplicação especialista, transferência de arquivo, envio de e-mail, terminal virtual. Da apresentação, formatação de dados, conversão de códigos e caracteres. A 5, negociação e conexão de outros nós, analogia. E o 4, oferece transporte, oferece métodos para entrega de dados ponto a ponto. A de rede, sobre o roteamento de pacotes em uma ou várias redes. A 2, de enlace, detecção de erros. A 1, que é a física, transmissão e recepção de bits brutos através de meio físico de transmissão. Então, quando falamos em camadas de modelo SI, costumamos falar na ordem inversa. Isso a camada mais alta é a camada 7, enquanto que a camada 1 é a camada mais baixa. Aí temos aqui a subtransmissão, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e a física. No caso de recepção, vai fazer o que? A aplicação, a apresentação, sessão, o transporte, a rede, o enlace e o físico aqui. No caso aqui é sobre transmissão e recepção sobre camadas. Aí depois de vermos todos esses conceitos aí vem a pergunta: mas afinal, como o SI funciona?
né? Então, para entender os modelos SI, a funcionalidade deles, vamos pensar naquelas famosas bonequinhas russas matrioscas. Esse brinquedo ele consiste de uma grande boneca que tem dentro de si outra menor, né? Aquelas bonecas, principalmente no Natal, são utilizadas, uma que fica compactada igual pote de mantimento, onde você coloca o maior e vai colocando o menor um dentro do outro. Então, dentro desse há uma outra menor, e assim sucessivamente até chegarmos na menor bonequinha, né, do conjunto, né? É mais ou menos nessa lógica que o modelo SI funciona. O funcionamento do dispositivo emissor é camada 7 até a 1. A camada acima 7 vai passar dados pelo de baixo, que fará o chamado encapsulamento destes dados, acrescentando informações de controle que dizem respeito a ela. Isso formou um novo conjunto de dados de camadas de cima, mais informações de controle de camada abaixo. A terceira camada 5 vai pegar esse conjunto e acrescentar suas próprias informações de controles. Assim, vai ocorrendo um encapsulamento de camada a camada, a da 7 para 1, isto é, começamos os dados e terminamos com os bytes, que serão transmitidos pelo meio físico, que no caso a camada 1. Pensando na analogia, começamos com uma bonequinha russa pequena e fomos colocando uma dentro da outra até chegarmos à maior delas, e essa que será enviada ao receptor. Quando a informação chega no dispositivo de rede receptor, ocorre o processo inverso, conhecido como desencapsulamento. Os bytes recebidos passam de camada para camada até se tornarem dados. Seria, no nosso exemplo, o desmontar da grande boneca russa, removendo as camadas até termos a menor boneca em nossas mãos. Então, quais são as vantagens desse modelo SI? Né? Eles apresentam algumas vantagens em sua utilização, e eles são, por exemplo, facilitar a programação modular. Ele também impede que uma mudança de uma camada prejudique as demais, diferentemente da arquitetura monolítica, descomplica o entendimento e a visualização do processo, vai evitar que ocorram problemas com a compatibilidade entre dois dispositivos diferentes, em decorrência de vantagens anterior. Da vantagem anterior, permite que ocorra comunicação entre sistemas distintos. Também realiza a normalização dos componentes da rede e padroniza a interface. Aqui vamos fazer um pequeno comparativo entre as diferenças entre os modelos, o SOSI e o TCP/IP. Aqui, no caso, a primeira, que é o TCP/IP, aqui combina canal físico e de acesso à rede, e o modelo OSI numa única camada. O TCP/IP ele apresenta ser mais simples por ter menos camadas, mas não é. O TCP/IP combina as camadas de apresentação e a de sessão dentro da camada de aplicação. Então ele pega 3 camadas, coloca em uma, que ele pegou 2 e colocou em uma. As semelhanças entre os modelos SI e TCP/IP, como vimos, ambos são divididos em camadas, ambos também são divididos em camadas de transporte e de rede equivalentes. Ambos os modelos precisam ser reconhecidos pelos profissionais, e no caso a tecnologia da troca de pacotes é prevista pelos dois. Essa figura aqui, ela ilustra em que camadas funciona um determinado protocolo, Por exemplo, quando falamos a nível de TCP, UDP, estamos mais especificamente a falar de camadas de transporte, No caso da camada 7 aqui, ela faz o que? O HTTP, o FTP, DNS e o DHCP. A apresentação seria no caso do EBCDIC e o NDR, da seção RCP, SSH, SCP, NetBIOS. Do transporte seria relativo ao TCP, UDP, o de rede seria IP, IPX, CMP, ARP e RARP. Da ligação de dados seria no caso da Ethernet, FDDI, do Frame Relays. Da camada físicas, relativa a modems, camadas físicas e Ethernet. Aqui eu coloquei um desenho aqui. Ela seria o que? A analogia do modelo SI com comunicação via carta, Seria mais ou menos assim, que funcionalidade dele. No caso aqui, na camada 7, do gerente, ele ordena ou manuscrita a mensagem, No caso do 6, corrige erros formais e prepara a versão final
do 5, providencia os endereços da secretaria, né? Providencia os endereços necessários em balas, cartas. No 4, né? Que é a camada do motorista da entrega lá, do transporte, né? A gente vê, dirige dirige a carta para os escritórios. No caso da entrada de classificação, no caso de rede, ele vai pegar a carta e coloca no comportamento correto. No caso da 2, que é a camada de ligação de dados, ela empacota cartas para direções individuais, no caso. E no caso vemos aqui para no carregamento, na parte física aqui, vai aqui para o meio de transporte aqui escolhidos aqui agora, entendeu? E daí por diante, né? Aí você vê aqui na apresentação, mesma coisa que do gerente, lê a mensagem, a aplicação, né? No caso 2, apresentação aqui, alerta o gerente da mensagem a caminho e traduz. No caso, seção de relação, abre a carta e faz a cópia. No caso do transporte, no caso do motorista, retira a carta de uma caixa postal ou escritório da rede. Organiza as mensagens para os departamentos individuais das cidades, né? Na classificação e distribuição. E no caso da ligação de dados aqui, ela faz o quê? Desempacota o pacote de várias direções e depois no meio físico é o descarregamento. Esse que é o OSI e o paralelo com comunicação por carta. É mais ou menos aqui, né? Funciona esse aqui, funciona o nosso sistema OSI, trazendo para os nossos dias como se fosse a questão de uma carta, né? Nos correios, por exemplo, funcionalidade. Então por hoje é só, galera. Espero que tenha gostado e nos vemos na nossa próxima teleaula.